Porque, e aí a gente vai vendo como que, imagino que é uma coisa que você tenha percebido na sua prática, e eu vi muito também, como que a autoestima, né, o conhecimento do corpo, a relação que eu tenho com o meu corpo, e essa relação ela não é somente estética, né? A estética é muito importante, mas o que explica, por exemplo, quando nós temos mulheres que apresentam um corpo que estaria de acordo com os padrões exigidos, por exemplo, e mesmo assim, quando ela vai para suas experiências de intimidade, ainda tem os entraves, né? Então a gente vê que não é só essa relação corpo, não é só a relação da estética, né? O prazer ele está para além do que a gente consegue pensar comumente, que é a esfera do genital, né? Que é a questão física somente, né? É onde entram as questões emocionais, é onde entram as experiências corporais, né? Experiências prévias, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter, por isso que requer uma abordagem integrada, né? Porque muitas vezes eu passo por um processo de transformação que é físico, achando que aquilo é a resposta, né, para minha autoestima, que aquilo vai resolver algumas questões, né, alguns enroscos ali nos meus relacionamentos afetivos, e mesmo assim não vai. A experiência ela não é plena, ela não é positiva, ainda tem algo que não está legal ali, né? Então acho que fala muito bem sobre esse, enfim, complexidade que é realmente, né? Percebo muito, né? Tanto uma experiência até minha. Na pandemia eu acabei engordando muito, engordei uns 15 quilos. E aí eu entrei nesse lugar da estética, de me ver num outro lugar, de ser vista de uma outra forma. Mas isso me ajudou muito a entender que, ok, não adianta a gente falar estética não é importante, ela é. Mas é muito mais sobre o sensível, é muito mais sobre a minha capacidade de sentir, como eu interpreto esses sentimentos, como eu me abro para essa experiência, o quanto eu sou sensível, o quanto eu consigo dar e receber prazer, do que simplesmente o quanto eu pareço bonito, o quanto eu me encaixo no molde, o quanto aquilo, né, faz sentido dessa forma. Então a gente vai aprofundando as relações, porque senão a gente fica só aqui no superficial e isso não conecta, né? Não conecta. Você viveu essa experiência, então você tá, né, você sabe, você tem um lugar de fala, sabe de onde você está falando, né? E é exatamente isso que eu vejo, né? Que eu vejo muito nos atendimentos. Diferente de você, eu preciso realmente aprofundar mais o meu trabalho online. Eu ainda eu gosto muito do presencial, também acho que pela minha dinâmica, né? Eu acho que também tem, cada profissional vai encontrando a sua dinâmica aí. Mas eu gosto muito do contato presencial, de estar ali, né? Enfim. E nos cursos, né, de pompoarismo, por exemplo, a gente tem ali sempre um momento de partilha, né, enfim, a gente vai trocando o tempo todo, né, à medida que os conteúdos vão sendo apresentados, então a gente vai trocando o tempo todo. E é muito comum, né, a gente ter esses relatos, essas mulheres que têm essa questão estética, se submeteram a diversos ali procedimentos estéticos e que está tudo ok, não é uma crítica, mas é só para reforçar realmente essa fala que não é somente a questão estética. A estética ela é importante, mas como que eu me abro para a experiência, né? Quando eu estou com o outro. E mais, né? Como que eu me relaciono com o todo, né? A sexualidade ela é a maneira como eu me relaciono o tempo inteiro com a vida, com as pessoas ao meu entorno, né? Não é só na minha parceria afetiva. E uma fala muito comum que eu trago sempre, assim, que eu acho que é importante, o pompoarismo, né? Quando a gente pensa no genital, o genital não faz tudo sozinho, né? Muitas vezes eu posso pensar que, se eu, sei lá, se eu ficar super forte, tiver um genital super, uma musculatura super sadia, super forte, eu vou conseguir fazer coisas maravilhosas e vai estar tudo bem ali, vai ser uma experiência sexual incrível. Não, porque o genital não faz tudo sozinho, né? Existe toda uma consciência, existe todo um resto de corpo que está indo junto ali com aquela experiência. Eu não posso colocar tudo na conta do genital propriamente, né? Então, se eu não estou confortável, por mais que eu possa ter habilidades, enfim, mas se eu não estou confortável com o meu corpo, se eu não estou aberta para aquele momento, para interagir com aquela pessoa que eu escolhi ali naquele momento, se há um desconforto, não adianta, eu posso ter todo o treino físico, mas e a entrega? Né? E o relaxar? Porque para que o prazer aconteça, a gente tem que ter entrega, tem que confiar, eu tenho que estar relaxada. Imagina, eu estou aqui, eu estou toda pronta, toda paramentada, estou toda montada aqui para uma encenação, para uma performance sexual Uhum. maravilhosa, né? Assim, estou pronta.
Mas se eu não estou totalmente confortável com aquilo ali, se eu não sinto que aquele ambiente é seguro, a chance de aquilo dar bom, de aquilo ser 100% prazeroso, eu acho que já fica comprometido. Total, é igual eu tô numa festa. Aí eu tô pensando, será que eu tô bonita? Será que eu tô feia? Será que eles estão me julgando? Será que eu tô dançando bem? Ou eu tô relaxada, curtindo, dançando, né? Bom, vamos falar sobre trauma? Vamos lá. Como você define trauma e quais são as suas diferentes manifestações na vida e principalmente no corpo da mulher, Cris? Bem, trauma, né, ele vai ter, né, ele pode ter visões diferentes de acordo com a abordagem, né, que a gente vai tá escolhendo. Mas dentro da terapia corporal, da psicoterapia corporal, a gente vai entender como trauma uma situação a qual, né, uma pessoa passa e aquela situação sobrecarrega o seu mecanismo de defesa, as maneiras com as quais a gente lida com as nossas dificuldades, né? Porque cada pessoa, como a gente já falou, está tudo guardado no corpo, né? Está tudo armazenado aqui. E desde a nossa formação, né, desde lá de criancinha, nós vamos adquirindo maneiras de lidar com a vida, lidar com o mundo, interagir, né? Então a criança ela vai adquirindo estratégias que ela vai entendendo, peraí, se eu chorar, eu ganho isso aqui, mas se eu chorar muito, mamãe não vai gostar, papai não vai gostar. Enfim, então a gente vai entendendo como que funciona na vida, né? E essas informações a gente vai levando até a fase adulta. Então o trauma é isso, eu passo por uma situação que aqueles mecanismos de defesa que eu adquiri, eles se sobrecarregam, eu falo, não dou conta de lidar com isso. E essa sobrecarga, né, essa informação, esse excesso, ele não me deixa, ele não me possibilita, peraí, deixa eu respirar, deixa eu ver o que está acontecendo, quais são as visões. Então eu fico presa numa situação da qual eu não consigo sair. Né? A minha mente ela não consegue entender, processar aquilo, enxergar uma maneira de superar aquilo. Né? Então essa é uma definição, é um entendimento de trauma, né, um dos entendimentos de trauma dentro da terapia corporal. E para o corpo das mulheres, né, em particular, como você trouxe, eu vejo experiências, a começar lá da infância mesmo, experiências de autotoque. Quando a criança está lá naquela fase genital, né, 5, 6 anos ali descobrindo o genital, entendendo, né, a diferença do menino para a menina, né, do pipiu para a pepeca, enfim. É comum que as meninas recebam mensagens negativas ali, né? E não é por mal, muitas vezes é a mãe, é o pai reproduzindo a mesma criação que eles tiveram, né? Então, não coloca a mão, tá sujo, isso é feio, vai dar bichinho, né? Então, a partir dessas informações, para algumas pessoas, isso já vai criando, para algumas mulheres, isso já vai criando uma relação ali com o genital que é uma coisa estranha. Peraí, não pode ficar pegando muito, é melhor não mexer com isso aqui. Eu já conversei com várias mulheres que relataram, por exemplo, vai crescendo, vai ficando adolescente, né? Vai descobrindo o chuveirinho, vai tomar banho e descobre o chuveirinho. Eu era É uma dessas. coisa, né? Eu também, ó, eu descobri o chuveirinho, descobri o travesseiro, enfim. Mas eu já conversei com algumas mulheres que, por exemplo, estavam nessa fase da descoberta do chuveirinho e da mãe bater na porta, olha, eu sei o que você está fazendo aí dentro, né? E essa é uma informação que talvez naquele momento a pessoa fala, fui descoberta, mas assim, tudo ok, não faço mais, e, né, tá errado e não faço mais. Mas a gente não consegue, né? Quando você é jovem, sei lá, tem 10, 11, 12 anos, enfim. Quando você não consegue entender que isso pode ter uma ação, pode ter uma repercussão no seu futuro. Então, eu converso com mulheres hoje que passam por experiências, por trabalhos corporais, né? Por processos de psicoterapia, de autodesenvolvimento, e aí elas vão entendendo, vão falar, poxa, eu me lembrei daquele dia que a minha mãe, nossa, como aquilo foi triste para mim. Aí ela vai então ressignificando aquela experiência que até então ela não tinha entendido como algo que, poxa vida, poderia ter uma relação hoje com uma dificuldade de contato, numa dificuldade de autotoque, por exemplo, né?
A mesma coisa acontece com mulheres que tiveram experiências sexuais ruins. E aí eu não vou nem entrar na temática do abuso, que aí realmente é muito séria, né? Enfim, a gente poderia explorar isso num outro momento. Mas experiências sexuais ruins mesmo, de às vezes estar com um parceiro, com uma parceria, que vai olhar o genital e vai falar alguma coisa daquele genital, né? Por exemplo, vai querer impor ali uma estética sobre aquele genital, falas desse tipo, né? Ah, parcerias que às vezes comparam, que estão ali no momento, né, e fazem comparações com outras experiências. Então, são todas situações onde essa mulher ela vai se sentindo ali inadequada, aquilo vai sobrecarregando. Se ela já vem de um histórico pessoal, de pouco contato com o genital, né, repressão, educação religiosa, enfim. Se ela já vem ali, então, de um histórico de pouco contato, pouca fluidez e familiaridade com o genital, se ela passa por esse tipo de experiência com parcerias, né, onde ali o genital, algo é questionado, aquilo reforça de novo uma inadequação. E isso pode ocasionar em baixa da libido, né? A pessoa vai procurando, vai deixando de procurar a atividade sexual, porque tem algo inadequado aqui, né? Ah, eu não sou boa de cama, uma coisa que a gente escuta muito, né? Como ser boa de Muito. cama, né? Eu falo, gente, bom de cama é quem deita e dorme, tá? Mas enfim, você tá dormindo 8 horas bem, aquele sono tranquilo, você é muito boa de cama, né? Mas então eu vejo isso, né? Esses são alguns exemplos, né, que a gente vê de pessoas que têm aí uma relação, que tem algum tipo de experiência traumática. E como eu disse, por trauma, vai desde uma experiência que é física, né? Uma iniciação sexual que foi, sei lá, desconfortável, que foi, sei lá, foi muito escondido, então fica aquela sensação, nossa, estou fazendo algo errado até hoje, né? Ou então, se eu venho de experiências sexuais onde eu não tenho prazer, não tenho prazer nenhum, não tenho recompensa nenhuma. O meu corpo entende o quê? Que, né, não só a minha mente, o meu psíquico, mas também o meu corpo entende que sexo, que atividade sexual não me leva a lugar nenhum. Então, só reforça para o meu corpo que aquela experiência, eu posso até fazer a atividade sexual, mas ela não é válida, ela não me leva a lugar nenhum. Eu não tenho recompensa. Total. Eu gostei muito disso que você trouxe, que é o trauma além do abuso sexual, né? Porque quando a gente vai falar de trauma, fica uma coisa, geralmente, as pessoas que não têm todo esse conhecimento, elas acham, ok, eu escuto muito isso dentro dos atendimentos, mas eu não sofri nenhum abuso, eu não tenho nenhuma questão assim, mas mesmo assim eu não gosto, eu não quero, eu não sinto prazer, eu não consigo ter orgasmo, ou eu tenho a libido baixa. E aí, quando a gente vai explorar, a gente vai entendendo que sim, alguém te fez um comentário. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar sempre que a gente fala de trauma é que é uma experiência, como você estava falando, difícil, que a gente não consegue lidar, que é uma carga muito grande e que muda o nosso comportamento. Então, sei lá, alguém falou alguma coisa pra você, feio, gordinha, ou tava marcando na calça, parei de usar calça legging. Comecei a usar roupa mais larga, me senti objetificada e agora eu evito sair de casa à noite, ou eu ponho uma roupa que não mostre minhas curvas. Por quê? Porque mudou o comportamento. Então, às vezes é um comentário, às vezes é uma atitude, às vezes é um olhar, são várias coisas. Então, a gente precisa entender o trauma, que seria o trauma com T minúsculo, o trauma com T maiúsculo, a gente vai trazer uma abordagem mais assim, que vai falar desse lugar onde não é só um abuso, um estupro, uma coisa assim tão grave, mas que tem outras coisas que são traumáticas e que marcam sim esse momento e que geram sim consequências negativas, né? Aí eu queria te perguntar, numa abordagem que vai envolvendo vários níveis, né, e trabalhando em todos esses níveis, como o movimento e o pompoarismo, eles podem ajudar a complementar a terapia, a psicoterapia. Uhum. Um dos pilares, né? Aí, os pilares do Tantra é respiração, som e movimento. E dentro da terapia corporal, né, da psicoterapia corporal, a gente vai ver que não está nessa ordem, mas a respiração é o primeiro pilar, porque a gente está falando de metabolismo, né? E aí é muito simples. Chega ar,
né, no nosso corpo, vai aumentar o metabolismo, chega mais sangue, chegou nutriente, os músculos, os tecidos ficam irrigados de sangue, você percebe, né, que você está vivo. Né? Então a gente começa aí pela essa questão da respiração, né, importantíssimo porque está ligado ao nosso metabolismo. A questão do movimento, né? O corpo, um corpo que está rígido, um corpo que se movimenta pouco, né? Ele também vai ser um corpo limitado nas nossas sensações. Né? Então, a expressão corporal, o corpo ele se expressa, né? A maneira como a gente anda, né? Se eu estou mais protuso, se eu estou mais aberta, qual é a minha expansão, né? A qualidade do movimento, né? Então, eu gosto de dançar, né? E dançar é você se manifestar através da dança. Não quer dizer que tem que ter uma técnica, que tem que ter Sim. um estilo, não é isso. Mas quando você dança, né? Por exemplo, você permite o seu corpo se movimentar da maneira como você quer. Né? Então você traz o seu corpo para uma experiência. Então, o movimento é importante. Quando a gente pensa na atividade sexual, principalmente, né, a gente vem aí quando a gente pega lá, né, no histórico do desenvolvimento da sexualidade, as mulheres vão para aquela postura do papai e mamãe, a postura né, chamada também de postura do missionário, onde a mulher está Uhum. deitada e aí, comumente, se ela se relaciona com um homem do sexo, né, com alguém do sexo masculino, o homem ele está por cima, ou seja, aquela mulher que está deitada, ela tem os movimentos mais inibidos ali por aquele parceiro, né? Então, como é que fica essa expressão do corpo uma vez que eu estou sendo, né, que eu tenho um pouco ali mais perco um pouco da espontaneidade do controle do meu corpo. Então, o corpo também é importante quando eu penso na atividade sexual, na minha expressão. E um outro pilar é a questão do som, né? A expressão do som é deixar que é a nossa forma de expressar, né? E isso parte desde de poder dizer os sims que eu preciso, dizer os nãos que eu preciso dizer, né? Quando algo me incomoda, quando eu passo por uma situação que sobrecarrega o meu sistema, e ao invés de eu guardar aquilo, eu vou expressar, falar, olha, não, isso para mim não serve. Olha, nós estávamos aqui no momento de intimidade e eu não quero mais. Aqui para mim já deu, acabou, né? Então o som ele vai desde você expressar realmente aquilo que você quer falar com clareza, né? Desde você suspirar, né? Complementar toda a sua experiência. Se eu estou aqui respirando, meu corpo está movimentando e eu ainda deixo que a minha garganta vibre, que o ar passe pela minha garganta, movimente as minhas cordas vocais. Isso tem uma relação na fisiologia do nosso corpo, né? Então, por isso que esse pilar de respiração, som e movimento é tão importante. E como eu falei, a princípio você pensa, nossa, que coisa simples, porque todo mundo respira. Será que todo mundo respira mesmo da maneira como precisa respirar? Usando todo o aparelho respiratório, levando consciência para a respiração, né? O ar entra, ele sai com consciência, né? Então todo mundo respira de maneira consciente? Não sei, acho que não, né? A Acho questão que do não também. movimento, não é? A questão do movimento, às vezes eu vejo, né? A gente conversa com mulheres que elas estão super, um diálogo super fluido, um entendimento, o cognitivo está sensacional, entende tudo. E aí quando você vai ver o corpo, a pelve está travada, a pelve está limitada, existe uma restrição, né? E depois a questão do som, como eu falei. Imagino que você já tenha relatos, né? Que você tenha relatos no seu atendimento de mulheres que às vezes sonorizou um pouco mais na atividade sexual ali e foi, mas que som é esse? Porque tem essa relação com o pornô, né, da sonorização da pornografia, daquela coisa meio fake. Então, às vezes, a própria mulher ela pode deixar, ela pode inibir o seu som, porque em algum momento ela recebeu uma mensagem, esse som aqui é o gemidão do WhatsApp. Tá errado? Né? Tanto o som, né, como o movimento. Então, percebo muito isso. Uma coisa legal que você falou é essa coisa da posição do missionário, né? Quando eu fui estudar o Tantra na Índia, não é o homem que ficava por cima, era a mulher que ficava por cima. Por quê? Porque é ela que vai se movimentar da forma que vai dar mais prazer para ela, na intensidade que vai dar mais prazer para ela, é ela que vai ter esse controle, essa fluidez. Então é muito legal a gente ver essa mudança de paradigma. E aí, isso que você falou do pornô também.
A gente se acha tão livre, a gente acha que a gente vive numa sociedade tão sexualmente aberta, mas a verdade é que só mudou o paradigma. Então, antes era um paradigma de repressão e agora é um paradigma performático. Então, assim, continua tendo regras, não é seja você, né, a espontaneidade, quando a gente fala de cura de trauma, não tem como não falar de espontaneidade, né? São coisas complementares. E aí o pornô coloca a gente dentro dessa caixinha, onde você precisa parecer desse jeito, se movimentar desse jeito, emitir esse som ou não emitir esse som, né? Então não é de ser mais bela, recatada e do lar, mas é de você ter a coisa da atriz pornô, é de você fazer esse som, esse movimento, essa cara. E aí o sexo, ele vira um teatro, né? E não um teatro no sentido de vamos brincar e ver o que vai fluir. Vira algo que eu tô tentando imitar uma coisa que não é minha. E aí quando vem algo que quebra esse padrão, isso pode até ser traumático, porque isso não é visto com bons olhos. Mas que tipo de relação a gente está desenvolvendo? E mais do que isso, quanto de prazer a gente não está deixando de sentir, de proporcionar, porque a gente está preso num script superficial e regulatório, tanto quanto o outro, sem perceber, né? Sim. O que você está falando aí vai muito a um questionamento que eu me faço, né? Que eu estou sempre analisando, porque ao mesmo tempo que nós, né, nós, enquanto mulheres, avançamos muito, né? Então, hoje, imagina, hoje a gente fala sobre sexualidade, a gente fala de genital, a explosão do mercado erótico, né? Dos vibradores, dos olhos. É muito legal isso, porque dá para as mulheres principalmente, possibilidade de falarem mais, de investirem seu dinheiro comprando coisas que elas vão sentir prazer, né? Eu Claro. posso ter uma parceria fixa e posso sim querer usar o vibrador, não tem nenhum problema, e posso ter vários vibradores, por exemplo, né? Então isso é sensacional. Só que ao mesmo tempo que a gente tem toda essa abertura para falar de tudo isso que a gente está falando, vai muito para o lado que você trouxe, que é a questão performática, né? Então eu não estou presente, eu continuo Uhum. representando um papel que não tá, que muitas vezes não está nada alinhado com a maneira como eu me sinto internamente. Então existe essa desconexão daquilo que eu estou pensando para aquilo que eu estou sentindo, né? Para aquilo que eu estou entendendo que é o meu lugar ali. E isso, na verdade, gera, eu vejo, né, na prática que isso gera muito mais desconforto do que prazer para ambos, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens, porque parece que está todo mundo representando papéis. A questão das exposições dos corpos, eu acho lindo os corpos, ver os diferentes corpos se expondo, mostrando, né? Como, olha, meu corpo é assim, meu corpo é assado, eu posso vestir o que eu quiser, porque esse corpo é meu, eu estou confortável com ele. Mas, ao mesmo tempo, algumas vezes eu me pergunto, será que nós, enquanto mulheres, né, não estamos fazendo mais do mesmo? Eu continuo representando um papel, só que eu estou usando um discurso diferente, mas continuo mostrando para a sociedade o meu corpo, a objetificação dos corpos, que é o que você também falou aqui em algum momento. Então, eu estou mudando só o meu discurso, mas continuo oferecendo mais do mesmo. Então, esse também é um questionamento importante, assim, que eu reflito muito sobre isso, até para a gente poder entender as pessoas que chegam, as demandas, né, e encaixar as nossas falas também. Total. Aproveitando, existe alguma prática específica para lidar com esses traumas? E tem alguma que você pode indicar que seja mais simples para elas começarem já? Tipo assim, vai, não consegui fazer uma terapia ainda, não consegui marcar nada. O que que eu posso fazer agora para começar a trabalhar isso dentro de mim? Bem, primeira coisa, eu acho que, como eu falei no início, lá a questão da respiração. Eu acho que a gente poder tirar alguns minutinhos, não é mais que 5 minutos, tá, gente? Assim, tirar uns 2, 3 minutinhos no seu dia, na sua casa, no seu momento de silêncio, né? Porque às vezes eu estou em casa, mas tem tanta gente, tem tanto barulho, né? Então eu busco ali, às vezes eu posso sair de casa, tem uma pracinha, ou em casa mesmo, enfim, algum lugar onde eu possa sentar ou me deitar, melhor ainda, se eu puder, né? E concentrar na minha respiração, inspirando grande, enchendo todo o meu aparelho respiratório de ar. E, né, se eu pudesse, eu conseguir trazer um som, esse ar no final, melhor ainda, né?
um pouco que você pare e traz a atenção para a sua respiração, você traz a atenção para o seu corpo e começa a perceber, como eu falei, o metabolismo acontecendo no seu corpo. Então você percebe o coração batendo, o sangue fluindo, e ali já é um contato, um momento que você para e fala, poxa, deixa eu sentir o que está acontecendo aqui, como que eu me sinto, né? Quais são as partes tensas no meu corpo. Então, essa é uma prática inicial muito simples, que a gente começa chamando a atenção para a respiração e, se possível, trazendo um ar, trazendo um som, né? Outra prática muito simples também, que eu acho importantíssimo, é a questão do autotoque. Quando a gente fala de autotoque, as mulheres muitas vezes vão pensar que é a masturbação com o objetivo de chegar a algum lugar, de chegar ao orgasmo, e na verdade o autotoque começa sem o objetivo de chegar a lugar nenhum, né? Então é muito comum a gente, né, a gente toma um banho e a pessoa vai passar ali um creme, um óleo, enfim, alguma coisa que gosta de passar no corpo, algum cheiro que gosta de sentir no seu corpo. Então, já que isso é uma rotina de higiene, né, por que não tornar esse momento também algo ritualístico, né? Então, sei lá, tem aquele óleo, aquele creme que eu gosto, tomei um banho, vou lá para o meu quarto, para minha cama, enfim, vou fazer a mesma coisa de passar esse creme, esse óleo, mas vou tocando todo o meu corpo, vou sentindo a textura, sinto a maciez, deixo que aquele aroma me envolva e vou fazendo isso em todo o meu corpo, né? Posso não passar o creme, mas posso aproveitar e chegar minha mão ali no genital, na vulva, né, nos glúteos, perceber, sentir. Quando eu toco os meus seios, eu toco a minha vulva, por exemplo, que pensamento que me vem, né? É gostoso, é agradável, é um pensamento, é algo de repulsa, ou eu nem toco ali, né? Enfim, são práticas simples, mas que vai trazendo atenção para o corpo. Eu vou percebendo, como eu disse, vou percebendo o corpo, percebendo a textura, a maciez, o cheiro. Então, eu vou também ativando, aguçando, né, o meu sistema límbico, as minhas memórias, a partir daquele cheiro que eu gosto. E quando eu vou tocando ali também os meus órgãos, né, os seios, o genital, ali, a vulva, o que vem? De repente, eu posso me sentir, fazer esse toque e perceber que eu me sinto excitada com o meu toque, mas não excitada, como eu disse, a ponto de ter um orgasmo. Eu falo, nossa, é gostoso esse toque, ou, enfim, né? E se esse toque é desconfortável, eu repito essa experiência no outro dia e falo, mas por quê? De onde é que vem isso, né? É você ter momentos onde você vai entrar em contato com o seu corpo, com as sensações físicas do seu corpo, né? Com algum pensamento, alguma memória que possa chegar ali naquele momento. Mas como eu disse, sem objetivo, você não tem objetivo de chegar a lugar nenhum. É só você com você mesma se percebendo, se tocando, se experimentando. Isso é de muita valia. São práticas simples, mas de muita importância, porque a gente começar a se conectar com o corpo de uma outra maneira. E não fazer tudo no automático, né? Tomo banho, passo creme, tô pronta, vesti aqui, beleza, vou dormir, sei lá. Total. Eu vou até complementar, porque é o que eu faço. Então, eu vou tomar banho, eu acendo uma velinha, eu me olho no espelho, eu jogo um óleo essencial, que daí faz vapor e fica gostosinho. Escolho um sabonete que tem um cheiro que eu gosto. Perco um tempo ali, perco ou ganho, né? Embaixo da água. Aí saio, faço essa coisa do creme, de passando, de tocando. E aí, cada dia vai ser um dia. E o que eu acho legal da gente entender é que a repetição vai levar a gente para muitos outros lugares. Então, não é fazer isso uma vez. São coisas, como você falou, né, Cris, que a gente já faz no dia a dia. Mas que se a gente trazer uma consciência e 10 minutos a mais, muda tudo. E essa repetição vai te ajudando também a entender que não é todo dia que eu tô no mesmo mood. Eu não, né? A gente tem moods muito diferentes. E aí a gente vai se percebendo. E quando a gente vai tendo esse autoconhecimento, a gente consegue levar isso para o outro, a gente consegue levar isso para o sexo. Então a gente consegue levar isso para um outro lugar que é muito importante, porque senão a gente fica achando que a gente é uma só, mas a gente é várias. E outra coisa legal que você falou também, entra um pouco nessa coisa da ditadura do orgasmo, né? Então, se eu me masturbo é para chegar lá, se eu transo é para chegar lá. É um objetivo. De novo, a gente entra numa coisa até meio igual carreira, né? Eu faço para ganhar dinheiro, eu faço para gozar. Não. E aí o que eu gosto de falar sempre é tirar o orgasmo desse ponto central,
Lembrando que orgasmo é ótimo, maravilhoso, todo mundo quer, mas eu coloco prazer, porque aí com o prazer eu consigo aproveitar antes, eu consigo aproveitar muito mais e eu consigo chegar no orgasmo mais rápido, porque se eu tô buscando isso, eu não relaxo e não deixo acontecer. É muito mais algo que você deixa acontecer do que algo que você busca e conquista. Então, essa mudança de paradigma acho que faz toda a diferença. E eu queria só fazer um disclaimer também, que pratiquem, façam essas práticas, mas não esqueçam que a terapia, tanto a psicoterapia como a terapia corporal, é o que vai te ajudar a processar todas essas informações, entender, né? Porque se a gente não está acostumado a ter esse contato, é legal que a gente tenha esses momentos para aprender, para processar essas informações que vêm. Sozinho, às vezes, é muito difícil. Então, é importante pensar nisso também. Sim, a psicoterapia, né, os processos terapêuticos, eles são fundamentais. A gente vê que é um processo de desenvolvimento mesmo, à medida em que a gente né, vai fazendo ali, vai tendo as sessões, as coisas vão. Às vezes, na hora da sessão ali não vem nada. Aí, no dia seguinte, ou então no mesmo dia mais tarde, você fala, poxa vida, Sim, entendi. Mas é isso, nem todo mundo tem essa disponibilidade, às vezes, de participar, seja por um motivo ou por outro. Muitas vezes a pessoa não tem a disponibilidade financeira também para poder, que é realmente um investimento, é algo importante, mas às vezes não é acessível, né, por alguma claro. questão, né, financeiramente não é possível. Mas é isso, procure então, né, para quem não tem essa disponibilidade financeira, por exemplo, essas práticas de autocontato ajudam muito, que a gente já falou aqui. Às vezes eu não consigo fazer uma psicoterapia individual, mas eu posso participar de grupos, né? Não só grupos de terapia, de psicoterapia, mas às vezes eu tenho grupos de mulheres, grupos que se reúnem para uma atividade corporal, enfim, grupos esporádicos, né? Grupos de movimento. Então, existem outras possibilidades, muitas vezes, que não vão onerar financeiramente e que me possibilitam começar a explorar, a ter mais contato, né? Enfim, até a oportunidade de dialogar mais sobre algumas questões internas com pessoas que também estão atravessando a mesma situação, para quem sabe daqui a um tempo eu conseguir partir para uma psicoterapia individual, enfim. Mas é importante também não deixar que somente as questões financeiras sejam, às vezes, algo que nos impossibilita de buscar a ajuda que a gente precisa, né? Total. E aí você trouxe um ponto que é tão importante, que é a rede de apoio. Então, esses grupos, mesmo para quem faz terapia individual, em muitos casos, né, se a pessoa não tem uma rede de apoio, eu recomendo também, porque a gente precisa, todo ser humano precisa de identificação, de pertencimento. A gente precisa de uma rede de apoio. A gente, como mulher, valoriza muito o amor romântico, muito parceiro, muito a monogamia. Ok, não vou nem entrar nessa discussão de tipos de relacionamento, de formatos, mas a rede de apoio, independente do tipo de relacionamento, solteira, casada, monogâmica, não monogâmica, ela faz a diferença na nossa vida. Por quê? Porque é onde você vai conseguir receber apoio, é onde você vai conseguir receber contato, é onde você vai se sentir acolhida. Então, quando a gente fala de trauma, a rede de apoio é um lugar fundamental e muito curativo. Seja através do seu círculo de amizades, seja através de membros da família, seja através dos grupos terapêuticos, de movimento. Então, isso é muito importante. A gente está chegando no fim do nosso papo. Eu amei, queria te agradecer muito e falar que quero te ter aqui mais vezes. Te perguntar onde as pessoas podem te encontrar e saber mais do seu trabalho, Cris. Ai, Vicky, eu adorei também. Obrigada pelo convite. E eu acho que o que a gente acabou de fazer aqui é muito importante. É muito importante. É importante demais. Assim, a gente não tem ideia, né? A gente que está nesse lugar, às vezes eu já me peguei falando, poxa vida, será que alguém ainda se interessa por essa temática? Será que esse assunto ainda é relevante? E sim, ainda é muito relevante. Então, o que a gente acabou Sim. aqui de fazer me deixa muito feliz. E para quem quer me encontrar bem, eu resido em Belo Horizonte. Então, eu tenho os meus atendimentos presenciais em Belo Horizonte, mas eu também tenho um atendimento online, não tanto quanto você, né, Vic? Não é ainda a minha área de expertise, assim, mas eu também atendo online. Então, vocês podem me achar pelo meu site, que é o cristianecosta.com, e o meu Instagram, que é o arroba, né, Cristiane _ Rada. Rada é o meu nome espiritual. Então, tem lá todos os meus contatos, tem telefone, enfim. Então, fica fácil me achar. Combinado, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para quem quiser te encontrar. Te agradeço muito, adorei. Muito Que obrigada por bom. estar aqui. Eu também gostei muito, foi Beijo, ótimo. Beijo, fica bem, até mais. bom fim de Obrigada. semana. Você também. Tchau, tchau.
Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Espero que você tenha se sentido acolhida e inspirada pelos fios que tecemos juntas hoje. Para continuarmos juntas nessa jornada, me siga também no Instagram, TikTok ou YouTube, victoria.mansur. Também vou adorar sua avaliação e continuar essa conversa com você aqui nos comentários. Até o próximo episódio.